E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, dá o que falar: a Bíblia e a psicologia. Será que a Bíblia pode ser tipo um manual para nossa alma? A fonte que a gente vai usar para essa análise traz uma discussão que bota esses dois mundos, fé e psicologia, frente a frente. Então, a grande questão que vai nortear toda a nossa conversa hoje é essa aí. A Bíblia pode ser um livro de referência para a psicologia? Parece simples, né? Mas acredite, a resposta está longe de ser um sim ou não fácil. E é essa treta que a gente vai desvendar. Para você ter uma ideia do tamanho da polêmica, a nossa fonte diz que essa pergunta racha até professores dentro de uma mesma universidade cristã. Imagina só o debate. E olha, para quem trabalha com aconselhamento bíblico, isso aqui não é só teoria, não. É prático. A fonte defende que para poder ajudar alguém de verdade, você precisa ter uma resposta clara para essa pergunta. Então, bora lá entender que perspectiva é essa. Beleza. Para a gente começar a entender o raciocínio da fonte, a gente precisa primeiro olhar para a crítica que ela faz da psicologia de hoje. E o autor não pega leve, não. Ele chama o cenário atual de Babel psicológica. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender essa crítica? A fonte lembra a gente que antes de um cara chamado Freud aparecer, quem cuidava dos problemas da alma eram os pastores. Aí, em 1886, bum! Sigmund Freud chega com a psicanálise e vira o jogo. E hoje, hoje a gente tem mais de 300 tipos de psicoterapia. Uma falando uma coisa, outra falando outra, completamente diferente. É essa confusão, essa torre de Babel de terapias que a nossa fonte aponta como um problemão. Mas tá, qual é o problema disso tudo, segundo a fonte? Bom, são alguns pontos. Primeiro, a ideia de que a psicologia de hoje é totalmente dominada pelo humanismo. Segundo, ela inventou um monte de termos que não estão na Bíblia, né? Tipo esquizofrenia, paranoia, neurose. E aí vem o pulo do gato, segundo o autor. Com isso, o que a Bíblia chama de pecado, a psicologia passa a chamar de doença ou predisposição. A pessoa deixa de ser responsável por suas ações e vira uma vítima. É uma mudança de perspectiva gigantesca. E essa crítica toda leva a um conceito que a fonte chama de falácia da cleptomania. O que é isso? É o seguinte argumento. A palavra cleptomania não aparece na Bíblia, então a Bíblia não tem nada a dizer sobre isso. Para nossa fonte, esse raciocínio é uma falha total. Por quê? Porque a Bíblia falaria sobre a ação, sobre a motivação do coração por trás do roubo, não importa o nome chique que a gente dê para isso hoje. Ok, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Para tentar resolver esse conflito todo, a nossa fonte propõe uma divisão, uma distinção, que é a chave de todo o argumento dela. É a diferença entre uma psicologia descritiva e uma prescritiva. Segura essa ideia porque ela é fundamental. Vamos começar pelo básico do básico. O que significa a palavra psicologia? Ela vem lá do grego psique, que quer dizer alma ou vida, e logos, que é estudo. Juntando os dois, pronto, o estudo da alma. Literalmente isso. E é nesse ponto que a nossa fonte começa a construir o seu caso. E por que isso é tão importante? Porque a psique, a alma, que é o objeto de estudo da psicologia, é um tema central na Bíblia. A fonte faz questão de ressaltar: a palavra psique aparece mais de 100 vezes só no Novo Testamento. Para o autor, isso não é por acaso. É quase como se a Bíblia estivesse dizendo: ei, esse assunto aqui é comigo mesmo. Lembra daquela distinção que eu falei? É agora. A fonte divide a psicologia em duas. De um lado, a psicologia descritiva. Essa só descreve o que vê, tipo, como uma criança se desenvolve. Para a fonte, essa aí, tudo bem, não tem briga com o cristianismo. Mas aí tem o outro lado, a psicologia prescritiva. Essa não só descreve, ela quer curar, ela dá receita de como resolver os problemas da alma. E é aí, segundo a fonte, que o bicho pega. É aí que ela bate de frente com o aconselhamento bíblico. Ok, com essa diferença bem clara na nossa cabeça, a fonte parte para o ataque, digamos assim. Ela vai argumentar que a Bíblia não é só mais um livro sobre o assunto. Ela seria o manual definitivo para o aconselhamento, para essa parte prescritiva da psicologia. E para provar o ponto dela, a fonte apresenta 3 grandes qualificações. Então, qual o caminho que a gente vai seguir agora? Vamos ver as 3 qualificações que a fonte apresenta. Primeiro, a Bíblia é suficiente para aconselhar. Segundo, ela provê tudo o que a gente precisa para viver. E terceiro, ela é perfeita para restaurar a alma. Bora mergulhar em cada uma dessas ideias. Vamos para a primeira qualificação. Ela se baseia nesse trecho bem conhecido de 2 Timóteo. O raciocínio da fonte é o seguinte: se a Bíblia deixa o homem de Deus, que aqui eles interpretam como pastor, perfeitamente habilitado para toda boa obra, bom, então aconselhar, que é uma boa obra, tem que estar nesse pacote, certo?
A palavra-chave aqui é perfeitamente. Para a fonte, isso quer dizer que não precisa de mais nada de nenhum outro manual. E para reforçar ainda mais essa ideia, a fonte puxa Hebreus 4:12. Pensa na palavra de Deus como um bisturi cirúrgico de altíssima precisão. O argumento é que ela consegue ir onde nenhuma outra ferramenta humana vai, lá no fundo, separando alma e espírito e mostrando o que realmente está no nosso coração. Segundo essa visão, não tem terapia no mundo que consiga fazer um diagnóstico tão profundo. Agora, a segunda qualificação. A fonte joga uma pergunta direta pra gente. Pensa aí, na hora do aperto, para resolver os problemas da sua vida, você iria atrás de quem? Das ideias de Freud, de Skinner, de Carl Rogers ou até do Dr. Phil que aparece na TV? Ou você recorreria a Deus, que, como diz a Bíblia, já te deu tudo o que você precisa? E a base para essa provocação está aí em 2 Pedro. O argumento é bem direto, né? Se a gente já recebeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, por que a gente iria procurar respostas em outro lugar? Para que buscar fora o que, segundo a fonte, já foi dado por Deus? Então, dentro dessa perspectiva, quais seriam as verdadeiras ferramentas de mudança? A fonte aponta 3, que ela chama de dinâmicas de mudança divinas. Seriam elas, primeiro, o Espírito Santo, segundo, a Palavra de Deus e terceiro, a comunidade, a igreja local. A crítica aqui é que os livros de psicologia, em sua maioria, nem sequer consideram essas ferramentas. Muitas vezes até as ignoram completamente. E chegamos na terceira qualificação, que talvez seja a mais forte de todas, segundo a fonte. Ela vem lá do Salmo 19. A frase é simples, direto ao ponto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Para quem defende essa ideia, essa frase é quase um resumo de tudo. É tipo o argumento final. Mas a força desse versículo fica ainda maior quando a gente olha as palavras originais lá no hebraico. A palavra traduzida como perfeita é tamim. E tamim não é só sem defeito. A ideia de algo completo, que não falta nada, que abrange tudo. Já a palavra para restaurar é shiba, que significa converter, fazer voltar ao que era para ser. Então, juntando tudo, a leitura que a fonte faz é: a lei do Senhor é completa, tem tudo o que precisa para transformar e restaurar a alma por inteiro. Bom, depois de apresentar essas 3 qualificações, a gente chega na reta final. A fonte amarra todos os pontos e dá o seu veredito. E a conclusão da fonte é categórica. É a seguinte: não existe nada nesse planeta, nenhuma teoria, nenhuma terapia, nenhuma técnica que possa chegar perto do poder de transformação que existe na combinação do Espírito Santo, da Palavra de Deus e da igreja local. Para o autor, o kit de transformação de verdade é esse. E assim a gente fecha o círculo e volta para a pergunta inicial. Depois de ouvir todo esse argumento, a fonte joga a bola para você. E aí? Baseado nessa perspectiva que a gente acabou de explorar, o que você me diz? A Bíblia pode ser o grande manual para o aconselhamento? A reflexão fica com você. Valeu por acompanhar a gente em mais esse Explainer.